como uma máquina governamental gigantesca consegue evitar que as suas engrenagens girem em falso e realmente entregue os resultados que promete para a população? Essa é a grande pergunta, né? Pensemos nisso por um instante. Porque muitas vezes, quando a gente olha para a estrutura do Estado, a primeira imagem que vem à mente é logo aquela burocracia impenetrável. Sim, montanhas de ofícios. Exato, montanhas de ofícios, projetos que começam com um alarde enorme durante uma eleição, mas que, acabam se perdendo no meio do caminho. Viram esqueletos, né? Obras paradas. Pois é. Mas e se a gente olhar para a ciência da administração pública através de uma lente diferente? Uma lente que tenta amarrar o planejamento estrutural à execução real. É uma mudança de perspectiva bem interessante. É o que vamos fazer hoje. Então, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. E a nossa missão na imersão de hoje é dissecar uma pilha bastante densa de documentos governamentais que propõem exatamente isso. E tem muito material. Tem muito material. Nós mergulhamos nos portais de transparência e gestão do governo federal, especificamente a plataforma Transfere.gov. E aí cruzamos esses dados com as estratégias operacionais do Estado de Mato Grosso do Sul, olhando para os registros da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, a Segov, e para o escopo do programa MS Ativo. Certo. O objetivo aqui é entender no papel e na teoria estrutural a mecânica dessa gestão orientada a resultados. Sabe o que torna esse conjunto de fontes fascinante logo de cara? O quê? É que ele expõe um abismo histórico, aquele abismo que existe entre uma promessa política e o impacto real na sociedade. E propõe que a ponte para atravessar esse abismo é a governança. Governança, essa é a palavra-chave. Totalmente. Porque o que os documentos de hoje nos mostram não é um discurso abstrato de intenções. É a tentativa de engenharia por trás do funcionamento do Estado. A engrenagem rodando mesmo. Isso. Para que uma política pública tenha qualquer chance de sucesso e, mais importante, no contexto do serviço público, sobreviva ao teste do tempo e às trocas de mandato, ela depende de uma articulação institucional bastante complexa. Não dá para depender só da boa vontade do político de plantão. De jeito nenhum. O material documenta a necessidade de alinhar as diretrizes macro lá no nível federal, a capacidade de gestão técnica no nível estadual e a execução bruta na ponta da linha. Que é o nível municipal, né? Exatamente. A tese central desses portais é que, sem essa sincronia muito bem amarrada legalmente, os recursos simplesmente evaporam. Ou pior, não chegam a quem mais precisa. Certo, vamos desempacotar isso começando pelo meio dessa cadeia. Porque uma das coisas que mais me chamou a atenção na papelada do Estado de Mato Grosso do Sul é a insistência no mecanismo chamado contratos de gestão. Ah, os contratos de gestão. Isso é fundamental. E para quem nos ouve agora, é bom a gente já fazer um alerta de cara. Não estamos falando de contratos tradicionais de compra de materiais, aluguel de frota ou licitação para construir viaduto. Não, nada disso. É outra natureza jurídica. Pois é, lendo as entrelinhas das fontes da Segov, a proposta parece ser uma mudança profunda na forma como a liderança política interage com a máquina burocrática. Como isso funciona? Na prática, documentada lá. Então, o conceito documentado nos registros do Estado é puramente estrutural. É voltado para a governança interna. Os contratos de gestão apresentados ali são acordos formais, assinados anualmente, mas firmados diretamente entre o governador do Estado e os seus próprios secretários de Estado. O governador assina um contrato com o secretário que ele mesmo nomeou? Exato. Em vez de um secretário assumir a pasta apenas com uma missão vaga, tipo melhorar a saúde ou construir mais escolas, o documento estabelece indicadores precisos, métricas numéricas, metas a serem atingidas dentro daquele ano fiscal. Entendi. Não fica no discurso. Não fica. O documento lista os projetos e os processos que o órgão se compromete formalmente a executar. A mudança de paradigma sugerida aí é transformar a figura do secretário, que historicamente tem um peso muito político, num gestor executivo. Com cobrança de resultados. Sim, há entregas contratualizadas e rodadas de avaliações anuais para auditar o cumprimento dessas iniciativas. Se não entregar, a avaliação técnica mostra. E analisando o portal da Segov, eu fiquei bem impressionada porque a linha do tempo disponível lá
conta uma história interessante sobre persistência metodológica. Como assim? Os registros não mostram apenas uma iniciativa isolada. Não é um voo de galinha, sabe? Nós temos acesso a uma documentação contínua de contratos assinados e das respectivas avaliações anuais, cobrindo um período que vai de 2017 até chegarmos às projeções de 2025. Nossa, é um lastro de tempo bem considerável. É um volume de dados muito robusto. Não parece ser um projeto piloto que durou 6 meses e foi engavetado. É a documentação de um método de trabalho que vem sendo mantido independentemente das flutuações cotidianas da política. E essa linha contínua de 2017 a 2025 revela a espinha dorsal do que a literatura de gestão chama de blindagem contra a descontinuidade. Blindagem contra a descontinuidade. Isso é ótimo. Sim, porque um dos maiores gargalos na administração pública brasileira é a síndrome de reinventar a roda a cada novo ciclo ou a cada mudança de gabinete. Aquela coisa de apagar o que o antecessor fez só por birra política. Exatamente isso. A partir do momento em que existe um contrato de gestão formalizado, publicado e submetido a escrutínio ano após ano, a lógica da máquina estatal tenta garantir que projetos de longo prazo que levam 5 ou 10 anos para maturar não sejam interrompidos abruptamente por uma canetada arbitrária. Faz todo sentido. E protege o recurso público, no fim das contas. E mais do que proteger projetos, o material de pesquisa destaca que essa ferramenta metodológica nivela a linguagem de todo o alto escalão governamental. Todo mundo passa a falar o mesmo idioma de gestão. Sabe que, quando os documentos abordam esse nivelamento de linguagem, me parece que eles estão tentando forçar departamentos completamente díspares a usar a mesma régua de cobrança. É um desafio gigantesco. Porque, para ilustrar a dimensão dessa operação para nossa audiência, eu mapeei alguns dos órgãos que constam na lista de assinaturas de 2025. Quais você encontrou? São 37 registros documentados só nesse ano específico. E a gente vê de tudo, desde o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, passando pela Sanesul, que opera o saneamento básico, até o EMS, que é a Universidade Estadual. E isso chega nas pastas de maior orçamento, como a Secretaria de Educação, de Saúde e de Infraestrutura e Logística. É uma diversidade de atuação brutal. Sim. E colocar o asfalto, a educação universitária e a emissão de carteira de motorista sobre o mesmo mecanismo de avaliação anual soa ambicioso, para dizer o mínimo. Com certeza soa. Como essas métricas de sucesso, que são completamente diferentes na prática do dia a dia, conversam no papel. A engenharia do modelo tenta resolver essa simetria focando não no conteúdo específico da meta, mas na metodologia do processo. Explica melhor essa diferença. Claro. Evidentemente, a métrica de sucesso de uma universidade pública se baseia em pesquisa, formação de alunos, extensão, o que é radicalmente diferente da métrica de expansão de rede de esgoto de uma empresa de saneamento. Sim, não dá para comparar litros de água tratada com artigos científicos publicados. Exato. No entanto, a obrigação que planejar com antecedência, pactuar o número alcançável, executar o que foi escrito e ter o desempenho medido por um painel central, essa obrigação é a mesma para ambos os gestores. Ah, então a linguagem nivelada é a da responsabilidade administrativa. Precisamente. O que as fontes demonstram é que, em vez de termos decisões individuais isoladas, onde a saúde atua sobre uma lógica de apagar incêndios e a infraestrutura sob um planejamento de longo prazo totalmente desconexo, todas as ações institucionais passam a ser ancoradas no mesmo plano plurianual do Estado. O planejamento central puxa todo mundo para a mesma direção. Sim. O painel centraliza esses dados, criando um mapa de desempenho que permite à cúpula do governo enxergar quem está entregando e quem está ficando para trás. Levando essa arquitetura para o cotidiano da sociedade civil, a promessa dessa estrutura toda parece se resumir à tentativa de gerar previsibilidade. Previsibilidade é o termo. Do ponto de vista de quem acompanha a gente agora, a leitura desses contratos de gestão traduz a intenção de que a alta gestão do Estado seja avaliada tecnicamente, por obras entregues e serviços otimizados. E não apenas navegando por narrativas de marketing ou decisões de improviso. Isso. É a tentativa documentada de programar a máquina para andar para frente, independentemente de quem esteja segurando o volante. O objetivo declarado nos documentos é exatamente esse: a institucionalização da cobrança. Contudo, para que um ente federativo como o Estado de Mato Grosso do Sul
consiga de fato executar os projetos listados nesses contratos e atingir metas tão estruturadas, ele não pode atuar num vácuo financeiro ou regulatório. Ele não imprime o próprio dinheiro, afinal. Pois é, o Estado precisa estar umbilicalmente ligado à engrenagem do governo federal. É aqui que os documentos nos guiam para a segunda grande camada da nossa imersão. Que é a parte federal da coisa. Isso. A colossal documentação do transferegov.br e o modelo de governança e gestão pública da União. Vamos olhar de perto para esse alicerce federal, então. Porque pelas fontes que analisamos, o transferegov.br está muito longe de ser apenas um site institucional de consultas rápidas. Nossa, muito longe. É um monstro de complexidade no bom sentido. Ele é descrito como um ecossistema gigantesco, funcionando quase como o sistema nervoso central de repasses de recursos no Brasil. Mas os textos oficiais trazem uma verdadeira sopa de letrinhas e de módulos que a gente precisa traduzir. Vamos traduzir, com certeza. A documentação lista o módulo obrasgov.br, cita gestão de passivos, gestão de riscos e menciona muito a emissão de TEDs e o acompanhamento via MROSC. É jargão atrás de jargão. Total. Para quem está tentando entender a mecânica da coisa toda, o que esses termos técnicos significam na prática operacional de uma cidade ou um estado que tenta acessar verbas. Desmistificar esses acrônimos é fundamental para entender o rigor do sistema. Vamos pegar o MROSC e o TED como exemplos centrais porque eles aparecem bastante. Vamos lá. MROSC primeiro. MROSC é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Na prática, é o módulo que dita as regras claríssimas de como o governo pode transferir dinheiro para uma ONG, uma creche conveniada ou um asilo. Então tira aquela informalidade que tinha antigamente. Exato. Estabelece critérios rigorosos de prestação de contas para evitar desvios. O recurso social não é doado, ele é contratualizado com obrigações severas. E o TED? O que é um TED? Os TEDs são os termos de execução descentralizada. São os instrumentos que o governo federal usa para passar dinheiro para o estado ou município com uma finalidade ultra específica. Não é um PIX que o prefeito pode gastar como quiser, então? Longe disso. Não é um cheque em branco. É um repasse carimbado. O recurso X só pode ser gasto na etapa Y da obra Z. E tudo isso fica amarrado dentro da plataforma. Entendi a trava de segurança aí. E aquele obrasgov.br? O obrasgov.br atua como cadastro integrado de projetos de investimento. É lá que fotos, plantas e medições de avanço físico têm que ser inseridas para que a próxima parcela do dinheiro seja liberada. Se não provar que levantou a parede, não recebe o dinheiro do telhado. Exatamente essa lógica. Entendo. Então, essa infraestrutura digital gigantesca, recheada de dezenas de portarias conjuntas, leis de licitação e decretos, na verdade funciona como um escudo de rastreabilidade. Escudo de rastreabilidade. Bela definição. A promessa do transferegov.br é garantir que cada centavo que sai dos cofres da União e viaja até um estado ou município deixe um rastro auditável. Do início ao fim do processo. A lógica é não dar espaço para o recurso se perder no que costumamos chamar de névoa burocrática, né? Exigindo análises informatizadas para cada etapa do gasto. O sistema foi desenhado precisamente para amarrar a liberação financeira à comprovação da execução física. Mas a documentação oficial revela uma camada extra de desafio que vai além da tecnologia. O que seria? Problema de conexão de internet. Não é algo mais humano. Os idealizadores do TransfereGov.br parecem ter percebido que o maior gargalo para o desenvolvimento do interior do Brasil muitas vezes não é a falta de dinheiro alocado lá em Brasília. Não é falta de verba. Não, é a falta de capacidade técnica das prefeituras para apresentar bons projetos, preencher o sistema corretamente e prestar contas nos moldes exigidos. A burocracia é tão complexa que a prefeitura pequena não consegue navegar? Exato. É por isso que os relatórios dão um peso gigantesco à rede de parcerias. Isso foi um detalhe que saltou os olhos na leitura. Eles não parecem ter apenas implementado software e deixado os gestores locais se virarem para ler o manual de instruções. De jeito nenhum.
O suporte é bem estruturado. As fontes detalham um calendário muito extenso de capacitação em torno dessa rede de parcerias. Há a formação explícita do que eles chamam de multiplicadores e validadores. Sim, pessoas que vão propagar esse conhecimento. O texto cita fóruns regionais espalhados pelo país, cursos de educação à distância e até a criação de ambientes virtuais de treinamento. Que é tipo um simulador, né? Isso. Um simulador que imita o transferegov.br para o servidor municipal poder praticar sem medo de errar e bloquear uma verba real. Mostra um esforço monumental de nivelamento técnico. E o impacto prático dessa rede de capacitação é tentar garantir que um pequeno município afastado tenha, ao menos teoricamente, as mesmas ferramentas de conhecimento técnico para acessar os bilhões de reais disponíveis que uma grande e bem estruturada capital já possui. É democratizar o acesso ao recurso através do conhecimento. Se o servidor municipal não souber operar o sistema, preencher um TED ou relatar o avanço lá no obrasgov.br, o recurso simplesmente trava. O dinheiro não chega à população, não por má-fé ou corrupção, mas por incompetência processual. O treinamento massivo tenta mitigar esse risco estrutural. O que nos leva ao ponto de convergência de todas essas informações. Vamos amarrar tudo agora. Vimos a complexidade da rastreabilidade macro no nível federal com o TransfereGov. Entendemos a gestão de cúpula estadual cobrando metas dos secretários através dos contratos de gestão, mas agora vamos observar onde a roda realmente toca o chão. A vida real. Sim, porque no fim das contas, a rotina das pessoas, o posto de saúde que elas frequentam e o asfalto onde pisam pertencem ao município. É na cidade que a vida acontece. E as fontes ligadas à Segov apresentam um programa que tenta encapsular toda essa lógica num pacote voltado para as cidades, o MS Ativo. O MS Ativo é a tradução operacional de toda essa governança para o território. Como a gente pode visualizar isso? Usando uma analogia para nossa audiência visualizar a cadeia completa, se o governo federal age como um gigantesco banco central de normativas, portarias e recursos rastreáveis, Certo. e o governo do estado atua como a gerência executiva que desenha o plano estratégico e cobra metas anuais dos seus diretores através dos contratos de gestão, Tá. os prefeitos e os servidores municipais são a linha de frente de atendimento. É lá no balcão da prefeitura que a teoria das políticas públicas é colocada à prova. É onde o cidadão vai bater na porta para reclamar do buraco na rua. Exatamente. E a mecânica do MS Ativo, apresentada nos documentos, tenta modernizar essa relação. O programa afasta a visão ultrapassada de um município sempre submisso, que tem que ir pedir ajuda de emergência com o chapéu na mão para o governador. Aquela velha política do pires na mão. Isso. Ele propõe uma cooperação baseada em dados, estruturando a relação em 3 frentes centrais de municipalismo. Vamos detalhar o que a documentação propõe para cada um desses 3 pilares? Porque a engenharia de incentivos desenhada ali é muito reveladora sobre como o Estado tenta moldar o comportamento das prefeituras. O desenho estratégico é muito focado em categorizar necessidades. O primeiro pilar é descrito como o municipalismo baseado em demandas. E o que isso quer dizer na prática? A lógica documentada aqui é o repasse de recursos ou apoio técnico focado nas necessidades individuais, específicas e muitas vezes urgentes de uma localidade. Pode ocorrer com ou sem contrapartida financeira do município. Dá um exemplo disso. O foco é resolver problemas crônicos que não cabem num molde único, reconhecendo que a urgência de uma cidade focada no agronegócio pode ser reparar uma ponte rural que caiu com a chuva, enquanto a de outra cidade pode ser a contenção de uma encosta numa área urbana. Certo, então é um pilar para atender o que é urgente, local e muito específico de cada território. Exato. E quanto ao segundo pilar? O segundo é o municipalismo baseado em programas. Nessa frente, o repasse ou apoio se dá por meio da adesão estruturada das prefeituras a programas estaduais que já possuem diretrizes fixas. É um cardápio pronto, digamos assim. Isso. É uma via de mão dupla. O governo do estado consegue expandir as suas macropolíticas de forma territorial uniforme e a prefeitura ganha a estrutura, o financiamento e a metodologia de um programa já testado, funcionando como parceira de execução na ponta. Em quem precisa reinventar o programa de alfabetização infantil. É só aderir ao modelo do Estado. Perfeito.
Mas é o terceiro pilar que me parece trazer a maior ruptura com a forma tradicional de fazer gestão pública. A fonte chama isso de municipalismo baseado na cooperação. Mas, lendo a descrição operacional, parece muito mais uma aplicação direta daqueles contratos de gestão estaduais, só que transferidos para os municípios. E a inovação metodológica reside exatamente aí. Nesse terceiro pilar, o documento detalha a pactuação de resultados e o compartilhamento de ações. É a cobrança de metas descendo o degrau. Sim, a diretriz principal é que o repasse de recursos pelo Estado não é automático nem garantido apenas por afinidade política partidária. Ele passa a ser estritamente orientado pelos resultados alcançados pela gestão municipal. Tem que mostrar serviço para receber. A prefeitura precisa desenvolver capacidades institucionais comprováveis e entregar o resultado social estipulado nas metas, para garantir a parceria e o fluxo de investimentos continuem. O incentivo principal é para a eficiência. É uma amarração de interesses muito bem desenhada na teoria, e as fontes do portal do MS Ativo também não deixam isso apenas no campo dos conceitos operacionais vagos. Elas listam 5 grandes áreas de atuação essenciais, que acabam revelando as prioridades absolutas da política pública documentada ali. São 5 eixos bem claros. O primeiro foco é assistência social. E a frase utilizada no material é marcante. O objetivo manifesto é não deixar ninguém para trás, estruturando a busca e o cadastramento das populações mais vulneráveis. A menção a essa busca ativa na documentação social representa uma inversão forte de postura do poder público. Por quê? Como era antes, tampouco meios físicos para ir até um balcão da prefeitura solicitar ajuda. Quem está em segurança alimentar grave Não tem dinheiro para pegar um ônibus e ir no centro da cidade. Exato. O texto sugere que a máquina pública deve ser estruturada para rastrear, encontrar e inserir esse indivíduo na rede de proteção, ao invés de atuar passivamente esperando ele aparecer. Em sintonia com isso, a segunda área listada é a educação, onde o texto aponta o foco para a garantia da aprendizagem. E a terceira prioridade é a saúde, destacando que Estado e municípios precisam cooperar estritamente para melhorar e ampliar o acesso ao atendimento. Na saúde, essa cooperação é questão de vida ou morte. A lógica é bem clara, considerando que a porta de entrada, que é o posto de saúde básico, é operado pelo município, enquanto a regulação de vagas para cirurgias e alta complexidade fica a cargo da infraestrutura estadual. Se não houver cooperação, a fila não anda e o paciente sofre. É um sistema interdependente por natureza. O quarto eixo é a infraestrutura, pontuando diretamente a importância da pavimentação e de obras que impactem o ambiente urbano local. Mas a quinta área é a que geralmente destoa das cartilhas de assistência tradicionais. Essa quinta área é surpreendente de ler num documento governamental. A inclusão do ambiente de negócios como um dos 5 eixos vitais do MS Ativo mostra uma visão bem pragmática sobre o desenvolvimento regional exposta pelos formuladores do programa. O Estado tenta articular a sua responsabilidade social com a viabilidade econômica do território, porque sem viabilidade econômica, o Estado quebra. Isso fica muito claro na estratégia descrita no portal. O objetivo dessa quinta frente é estimular o desenvolvimento econômico local, não através de grandes injeções de capital estatal, mas por meio de simplificação burocrática e incentivo à liberdade econômica. Palavras fortes para um texto oficial. É curioso ler isso, pois é a própria máquina pública, recheada de processos que a gente viu aqui, reconhecendo formalmente que ela precisa se tornar mais ágil, mais leve e menos obstrutiva para gerar competitividade empresarial. A ideia documentada é que a prefeitura pare de atrapalhar o empreendedor, pare de travar o pequeno comerciante local, facilitando a abertura de negócios para que a cidade gere sua própria riqueza e seus próprios empregos, né? Se unirmos todos os pontos dessa arquitetura institucional que analisamos hoje, desde as frentes operacionais lá do município até os relatórios federais, qual é a síntese que emerge desses documentos? Boa pergunta. O que a gente tira de saldo? Observamos uma cadeia de causa e efeito minuciosamente projetada. Começa lá no topo, com o rigor das normas, a rastreabilidade e a capacitação exigidos por plataformas como o transferegov.br. Toda aquela camada de blindagem federal. Desce para o âmbito estadual,
onde vimos a aplicação sistêmica dos contratos de gestão para obrigar os altos escalões a cumprirem metas numéricas sob pena de reprovação técnica. O governador cobrando resultado no papel dos secretários. E, finalmente, deságua em iniciativas como o MS Ativo, que tentam amarrar o repasse financeiro às prefeituras à real entrega de serviços, como o asfalto, a desburocratização comercial e a busca ativa social. A engrenagem rodando até a porta de casa. A conclusão estrutural é que a complexidade burocrática documentada não deve existir por si mesma. A justificativa de todo esse aparato de monitoramento e contratualização é tentar entregar políticas públicas personalizadas, garantindo, no limite, o desenvolvimento sustentável da região e uma melhoria palpável no cotidiano das pessoas. Para sumarizar a nossa jornada de pesquisa de hoje, nós dissecamos os mecanismos desenhados para fazer o Estado funcionar. Vimos que, muito longe do improviso, a governança moderna exige ferramentas sólidas de rastreio e prestação de contas no nível federal. E de capacitação. Analisamos como o Estado de Mato Grosso do Sul documenta uma estabilidade administrativa desde 2017, através das amarrações formais dos contratos de gestão, transformando os políticos em verdadeiros executivos com metas claras. Uma mudança de cultura. E observamos como tudo isso é concebido para chegar ao nível das prefeituras com o MS ativo, focando em resultados concretos na saúde, na educação e no fomento ao ambiente de negócios. É um mergulho profundo na mecânica teórica e prática da administração pública baseada em evidências. Sem dúvida. E, para finalizar a nossa exploração desse material, eu gostaria de deixar um questionamento para a reflexão da nossa audiência. Por favor. Nós passamos essa imersão inteira analisando a eficácia e a necessidade de se aplicar métricas rigorosas, metas auditáveis e ferramentas contratuais estritas para evitar a ineficiência no setor público. Certo. A pergunta que fica é se o engessamento positivo de um contrato de gestão provou ser o caminho para garantir a continuidade de serviços vitais para a população? Será que a sociedade civil não deveria passar a exigir arranjos de transparência e contratualização de metas semelhantes para as gigantes corporações privadas, para as grandes ONGs e para as megas concessionárias de serviços que, de muitas maneiras, também ditam as regras e o conforto do nosso dia a dia? Fica o excelente ponto de interrogação sobre como as réguas de exigência poderiam ser aplicadas a outros setores que impactam tão profundamente a vida em sociedade. Agradecemos imensamente a companhia e atenção de todos que mergulharam nessa análise conosco até aqui. Continuem questionando o funcionamento das estruturas ao redor, buscando entender não apenas o que as instituições prometem, mas como a mecânica das engrenagens opera nos bastidores. Até a nossa próxima análise aprofundada.